Salve, salve, meus futuros policiais penais do estado do Ceará. Muito bem-vindos. Eu sou o professor Ari, o brabo da redação. Correção de redação agora. 100% de acordo com o edital da Polícia Penal do Ceará, Banque-Deccan. Então vamos lá. Passo a passo na prática, sem enrolação. Vamos ler aqui. Eu tô aqui com uma redação aqui na nossa plataforma minha discursiva. Então você pode observar. É uma redação corrigida aqui por nós, na nossa plataforma, né? Nossa correção é totalmente analítica, né? E 100% de acordo com o edital da PP Ceará. Então você manda a redação para correção e a gente, corrige de acordo com o seu edital. Vamos lá, deixa eu ir lendo. O tema é esse aqui, o tema 62 da nossa plataforma. A importância da remissão da pena pela leitura. Esse tema aqui é muito interessante. É uma das apostas, inclusive, que eu tenho para prova de vocês. Existe essa possibilidade, né, de o preso remir e ter abatidos alguns dias da sua pena, em decorrência da leitura, né, de livros. A gente sabe que a leitura ela tem um poder de transformação muito grande, né, da visão de mundo do detento, enfim. Então, vamos lá. Então, a importância da remissão. Então, o aluno vai ter que falar qual que é a importância disso, quais os benefícios que a leitura traz para o preso, né, nessa perspectiva da remissão, beleza? Inclusive o estado do Ceará é um dos primeiros estados do Brasil a adotar, né, uma política de remissão da pena pela leitura, tá? Então, o candidato faz uma introdução das linhas 1 a 6, vamos ver se essa introdução preenche os requisitos de uma boa introdução, de acordo com o perfil da Banque-Deccan. Você percebe que aqui, em relação à apresentação e à legibilidade, tá perfeito, né? Não há rasuras, não é um texto desorganizado, tá? A letra é compreensível, pode ser qualquer letra, tá? Pode ser letra cursiva, letra de forma, desde que seja organizada e legível. E aqui, acredito que nota máxima já em apresentação e legibilidade, então já são ali, 8 pontos, né? 8 pontos só por conta desses dois critérios atendidos. Então, a possibilidade de remissão da pena através da leitura. Uma observação, né? Esse através, existe uma certa polêmica em relação à utilização do através quando você quer criar uma relação de intermediário. Então, tipo, a possibilidade de remissão da pena por intermédio da leitura, ou por meio da leitura. Então, o através, ele tem o sentido de atravessar. Então, fulano passou através da janela, através da porta. Então, o através aqui, ele tem um sentido diferente. Tecnicamente falando, eu considero um erro. Então, não seria através da leitura, seria por meio da leitura. Porque o através dá o sentido de atravessar. E não é esse o valor semântico correto aqui para essa construção, tá? Então, no lugar de através, seria por meio da leitura. Alguns corretores entendem que não é erro. Alguns entendem que já foi incorporado à nossa língua. Então, não há que apresentar um erro. Entendo, né? Tem bancas, inclusive, que entendem, por exemplo, que alguns verbos que são transitivos indiretos consideram que não é um erro, né? O aluno não colocar ali uma preposição a, enfim. Então, vai de cada banca, vai de cada corretor. Então, através da leitura é medida de extrema importância, pois por quê, né? Porque fomenta o desenvolvimento intelectual das pessoas privadas de liberdade e auxilia na manutenção da saúde mental dos presos. Então, já está evidente que aqui eu tenho uma tese. Então, o candidato já apresenta a tese dele. A tese dele é de que é importante, ou seja, porque fomenta o desenvolvimento intelectual dos presos privados, das pessoas privadas de liberdade e auxilia na manutenção da saúde mental. Então, eu pressuponho, né, que essa que seja a tese do candidato e não há redação sem tese. É importante lembrar também que é possível que a banca cobre outro tipo textual. Então, eu tenho aqui um texto dissertativo argumentativo, show. Mas é possível que a banca e Deccan cobre outro tipo textual, que é o expositivo, mais voltado para um estudo de caso, que é uma questão mais jurídica, a partir dos conhecimentos específicos do cargo. Então, não há uma clareza, eu venho falando isso há muito tempo, não há clareza no edital, a banca não retificou isso, mas não é claro.
se o texto será argumentativo ou expositivo, estudo de caso. Em ambos os casos, nós temos dois modelos completamente diferentes um do outro, tá? Mas aqui é um texto argumentativo, ó. Então, ó, linha 3, ó, nesse sentido, indivíduos que não foram estimulados a desenvolver, ó, estimulados a. Então, estimulados não rege preposição a. Então, não tem crase, não há crase aí. Então, a gente apontou aqui na correção, né, esse erro. Então, foram poucos erros na redação, né? Ó. Aqui a crase não se faz necessária, pois o a é apenas preposição. Não há artigo antes do verbo. Por isso, estimulados a desenvolver. Então, não há essa crase, né? A desenvolver o hábito da leitura antes do cárcere tem a oportunidade de adotar a leitura. Então, veja, repete muito a palavra leitura. Não é um problema repetir uma vez a palavra leitura, o substantivo aqui. Mas tá repetindo demais, né? Só em 4 linhas já repetiu 3 vezes. Aqui na linha 4, 2 vezes, na linha 1, 1 vez. Então, realmente, é importante usar sinônimos. Por exemplo, adotar o hábito de ler no lugar de leitura. Né? É importante diversificar o vocabulário para que você mostre realmente riqueza vocabular para a banca. Mas tudo certo, né? Tem a oportunidade de adotar a leitura como um costume, desenvolvendo um pensamento crítico acerca dos fatos. Então, eu creio que esse seja o argumento 1, né? O desenvolvimento de um pensamento crítico, tá? Acerca dos fatos. Linha 5 aí. Além disso, a remissão da pena pela leitura evita a ociosidade, contribuindo para a manutenção da saúde mental dos encarcerados. Então, perfeita a introdução. O candidato apresenta uma tese clara, argumentos claros também, né? E argumentos claros. Tese e argumentos, sem aquela enrolação de introdução cheia de frases clichê, né? Cheia de frases repetitivas, que a gente vê por aí. Candidato que sempre começa a redação do mesmo jeito, com as mesmas frases. Se ler 100 redações, 90 vão estar sempre iguais. E aí é interessante ver uma redação diferente, muito bem feita, muito bem organizada, tá? Beleza, introdução perfeita. Vamos ver agora o desenvolvimento do argumento 1, das linhas 7 até a linha 14. Ó, em primeiro lugar, então, mantendo aí a coesão textual, o candidato traz um advérbio, né? Um elemento adverbial. Em primeiro lugar, é importante reconhecer que a grande maioria das pessoas presas foi criada em um contexto sociocultural que não a ofertou atividades de estímulo à leitura. Veja, a gente apontou aqui, há aqui o erro de concordância. O pronome a faz menção a pessoas presas. Desse modo, a concordância deveria ocorrer no plural. Não as ofertou. Tá vendo? Ó? A gente não deixa passar nada. Então, muito importante uma correção, né, feita por um especialista, para a gente realmente identificar nossos erros, nossos acertos. Não as ofertou atividades de estímulo à leitura. Eu tô tentando encontrar aqui na introdução. Ah, tá. Então, linha 3 aqui, ó. Nesse sentido, indivíduos que não foram estimulados a desenvolver o hábito da leitura antes do cárcere têm a oportunidade de adotar a leitura como um costume. Certo? Então, aqui esse é o argumento 1. Né? Desenvolvendo um pensamento crítico acerca dos fatos. Então, beleza. Então, ok, está alinhado com o argumento que ele apresentou na introdução. Dessa forma, linha 8, ó, dessa forma, a possibilidade de remissão da pena pela leitura instiga a adoção do ato de ler como um hábito, repetindo também hábito, né? Como um hábito, né? O que contribui para o desenvolvimento intelectual através da construção de pensamentos críticos. Beleza. Então a gente percebe, né? Isso é muito positivo. A gente percebe que o aluno, ele sabe argumentar, ele entendeu o que é argumentar. Ele não é aquele aluno que só faz afirmações repetitivas sobre o tema. Ele entendeu o game da redação, ele consegue argumentar, porque veja, ele está mostrando os porquês das coisas. Então, por que o hábito da leitura é importante para
para o preso. Importante do ponto de vista intelectual. E ele explica por quê, né? Aí linha 10, ó. Isso porque, e essas expressões, né, do tipo, isso porque, né, já que, são importantes para manter esse caráter explicativo, esse caráter argumentativo. Então, argumentar é basicamente isso, é explicar, é justificar, é mostrar os porquês das coisas, é mostrar as causas, as consequências de um fenômeno, é dar exemplos, isso é argumentar. Então, isso porque, linha 11, ó, a leitura proporciona a concepção de universo, não, de inúmeras, né, a concepção de inúmeras visões de mundo, de modo que o preso passa a refletir sobre si mesmo, né, passa a refletir sobre si mesmo e sobre o meio em que vive. Como consequência disso, ó, veja, mostrou causas, agora vai mostrar consequências, ó. Como consequência disso, observa-se uma maior possibilidade de mudança comportamental da pessoa privada de liberdade, no sentido de repensar a sua vida no crime, o que contribui, ainda que indiretamente, para a ressocialização do preso. Então, perfeita argumentação. Você percebe que o parágrafo de argumentação, né, das linhas 7 à linha 14, tem uma estrutura interna. Então, o aluno começa com um tópico frasal, depois ele mostra o fenômeno, depois ele explica por quê, ele mostra as causas, depois mostra consequências. Só senti falta aqui do que a gente chama de pensamento crítico, né? Do fechamento crítico, uma reflexão final dentro do parágrafo para reforçar aquela visão. Mas ok, tá tudo certo. Também senti falta de algum repertório, algum exemplo prático, nem que fosse a Constituição Federal, falando da dignidade da pessoa humana, alguma coisa assim. Então, até agora não teve nenhum repertório, mas a argumentação está tão boa que a ausência de repertório não vai influenciar tanto na nota. Então, a argumentação está show de bola, né? E isso é muito positivo. É difícil, inclusive, ler redações assim, tão bem escritas, né? Mas a única forma de você... Esse aluno, inclusive, ele já tinha mandado várias redações para correção, e conforme ele foi enviando, ele foi entendendo a forma correta de argumentar e foi melhorando. Então, ó, linha 15 agora, argumento 2. Em segunda análise, vale ressaltar que a remissão pela leitura contribui para a manutenção da saúde mental das pessoas presas, pois evita a ociosidade através do estímulo ao hábito de ler. Show de bola. Então você percebe que há uma pertinência temática, o aluno não tangencia o tema, o aluno realmente mostra a importância da remissão da pena pela leitura, né, sem dificuldade. Deixa eu só te lembrar aqui de uma coisa. O nosso curso de reta final para PP Ceará está disponível, inclusive, né? Nessa reta final é muito importante que você treine redações, que você garanta os 20 pontos na prova da PP Ceará. Os 20 pontos da redação são basicamente a mesma pontuação de qualquer uma das matérias de conhecimentos específicos. É a redação que define se você vai ser aprovado ou não, porque é critério de desempate lá entre as pessoas que fazem a nota de corte. Então vai ter gente ganhando muitas posições depois da nota da redação e vai ter gente perdendo muitas posições, inclusive pessoas que estavam dentro das vagas na nota da prova objetiva, quando sai a redação, saem das vagas porque fizeram redações ruins. Então, assim, eu não vejo outra possibilidade de você passar nesse concurso, sendo bem sincero, se fizer menos de 90% dos pontos na redação. Então tem que fazer uma boa redação de verdade. Então, na descrição do vídeo tem um link do nosso curso de reta final com teoria, temas comentados, correções de redação, modelos prontos de redação para você, nessa reta final, entender só aquilo que importa para a sua discursiva, tá? Então, eu parei aqui onde é que eu parei aqui? Linha 17, né? Ó. Nesse aspecto, considerando as limitações quanto ao desenvolvimento de atividades inerentes ao cárcere, é certo que as pessoas em situação privativa de liberdade tendem a passar muito tempo ociosos. Dessa forma, o estímulo à leitura, como uma forma de remissão da pena, atua positivamente na qualidade de vida dos presos, pois promove o sentimento de produtividade, através, de novo, né? Tá repetindo muito através, que já é um erro, né? Através do desenvolvimento de uma atividade intelectual e evitando-se assim o desenvolvimento de comportamentos depressivos ou ansiosos em razão do excesso de tempo livre, tá? Então a argumentação tá, deixa eu baixar aqui um pouquinho. A argumentação tá perfeita. Repito, a única observação é em relação à ausência de repertório, né?
faltou pelo menos um repertório sociocultural, nem que seja, por exemplo, a lei de execução penal, tá? Nem que fosse isso. A gente sabe que a remissão da pena pela leitura, ela está prevista indiretamente na LEP, né, quando ela fala de estudos, mas ela está regulamentada, né, em resoluções do CNJ, então eu poderia ter citado que é uma conquista nova e foi criada, né, pelo CNJ, e também no estado do Ceará é um dos pioneiros, né, na aplicação dessa possibilidade, então poderia ter citado isso aí. Mas ok, né, a argumentação tá linda, tá perfeita, assim, tá muito organizado o pensamento, parágrafos, períodos curtos, uma boa coesão textual, sempre iniciando novos períodos com elemento coesivo. Então isso deixa o texto bem amarradinho, deixa o texto fácil de ler, agradável demais de ler. O corretor ama esse tipo de texto, né, bem organizado, porque facilita a nossa vida também, né? Aí, 24. Diante disso, a conclusão, né? A remissão da pena pela leitura possui importância indiscutível no âmbito da execução penal, figurando como verdadeira medida de fomento ao desenvolvimento intelectual e auxiliando de maneira positiva na saúde mental das pessoas em situação de privação da liberdade, o que contribui para a ressocialização desses indivíduos. A gente botou aqui uma observação, né? Evite escrever parágrafos, né, com um único período. É importante lembrar que na redação da Banco-Decam você não é obrigado a colocar a proposta de intervenção, né? A mera retomada da tese, dos argumentos já é suficiente, e um breve prognóstico crítico ali já é suficiente para a conclusão da redação. Então, realmente, nessa redação, eu tenho aqui realmente uma boa construção argumentativa, uma boa progressão textual, a estrutura da redação está muito boa, começo, meio e fim, não há tangenciamento do tema, uma boa coerência textual, uma boa coesão textual, com aquela simples observação lá da ausência de um repertório, no mínimo um repertório ali. No mais, perfeita a redação, parabéns ao aluno, está evoluindo muito. Então aqui eu daria, de 0 a 20, eu daria 19 pontos, né? 19 pontos tranquilamente para essa redação, tá? Muito acima da média, parabéns mesmo. E repito, se você quer ter acesso ao conteúdo que ajudou esse aluno a escrever uma redação nesse nível, link na descrição, modelos prontos da Banco-Decam, aulas de repertório, temas comentados, teoria do zero, correções analíticas na nossa plataforma, beleza? Forte abraço, policial penal do Ceará. Valeu, até mais!